desta escola bíblica de obreiros, desses dias em que juntos estamos aqui, mergulhando na palavra do Senhor e estudando, e para mim se constitui um privilégio muito grande também ter ao nosso lado, nessa série de estudos, o pastor Ciro Sanches de Borges, que é um companheiro, um amigo, um colega de ministério. Já de longa data nós desfrutamos de uma comunhão muito grande e sou admirador dos seus escritos, dos seus livros, dos seus estudos, e não somente isso, mas também da postura ética, bíblica, que o pastor Ciro tem pautado a sua vida. E aprove a Deus estarmos juntos aqui em Juí, pela grande bondade do Senhor, e estarmos ministrando nesta escola bíblica aqui. E tenho certeza que eu estou sendo abençoado. E eu creio que os irmãos, as irmãs, também dessa forma, estarão sendo abençoados. O assunto que eu estou abordando, que está na nossa apostila, é o Ministério do Ensino Bíblico na Igreja. Ontem nós mencionamos que a igreja é edificada por Jesus. A igreja, através dos seus apóstolos, o Senhor está edificando a igreja através dos ministérios que a igreja se empenha e desenvolve. Ela está sendo edificada, e a igreja, este corpo vivo, que igreja não venhamos confundir com um nome apenas de uma denominação. As denominações, elas fazem parte da igreja, o corpo vivo de Cristo. É claro que eu me sinto muito honrado em ter nascido na Assembleia de Deus, me criado nela. Meus pais são membros dessa igreja há muitos anos, há mais de 55 anos, e eu nasci no seio dela e tenho vivido desde a minha infância servindo ao Senhor nessa igreja, que tem as suas marcas maravilhosas, especialmente trazido o movimento pentecostal para o nosso país, e não somente aqui, mas em várias partes do mundo. E hoje ministramos e somos obreiros dessa igreja, então temos a honra, e eu me sinto honrado. Porém, meus irmãos, eu tenho que dizer claramente o que a Bíblia fala sobre a igreja. E a edificação dessa igreja, ela está baseada exatamente na ordem que Jesus deu aos seus discípulos, para que eles fizessem esse trabalho, para que eles fizessem essa obra, e para que eles realizassem. E ontem nós falamos da missão educacional da igreja, especialmente os pontos que nós destacamos, os textos do ponto 1, falamos do ponto 2 da magnitude da missão educacional da igreja em todas as nações, aonde nós levaríamos esse evangelho, ensinaríamos todas as coisas que o Senhor tem mandado. E isso aqui tem uma característica muito interessante, porque ensinar todas as coisas é conhecer e transmitir tudo que o Senhor deixou estabelecido na sua palavra. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, uma fonte muito grande. Quem a estuda, quem a lê, quem medita nela, sabe que é uma fonte inesgotável, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Também, meus irmãos, falamos que a igreja é uma entidade educadora pela própria natureza que a igreja tem. A igreja tem uma natureza formada por Deus, criada por Deus, para que ela pudesse educar, sal da terra, ou seja, trazer. E quando nós olhamos o sermão da montanha, e eu tenho estudado muito isso com os meus alunos de ética, nós dirigimos o Instituto Bíblico Esperança em Porto Alegre, e a nossa disciplina de ética, nós temos estudado muito o Sermão da Montanha, especialmente no que diz respeito a todas as atitudes da igreja e do cristão
o seu semelhante. E quando nós olhamos a igreja, o corpo vivo de Cristo, a sua natureza, é uma natureza por si educadora e também por força da sua missão. E hoje em dia é muito fácil falar de missão, porque qualquer empresa hoje, qualquer instituição organizacional, no que nós entramos nela, normalmente já na recepção, nós vamos nos deparar com um quadro onde está ali estabelecido a sua visão e a sua missão. Interessante que os estudiosos da administração só vieram descobrir isso agora, nos anos modernos, quando a Bíblia já deixou estabelecido, ou melhor, quando o próprio Jesus já deixou estabelecido a missão da igreja 2000 anos passados. E mostrou a visão também. E se nós usarmos a linguagem da administração aqui, também ele deixou o negócio. Qual é o negócio que nós devemos estar envolvidos e qual é o negócio que nós devemos estar fazendo. Agora, meus irmãos, quando nós pensamos, eu quero convidá-los a ler comigo 2 textos bíblicos agora. O primeiro nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4 e o versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 4 e o versículo de número 23, porque eu quero falar um pouco mais da missão básica da igreja. O Evangelho de Jesus, essa boa nova, e ontem à noite o pastor Ciro abordou muito bem o verdadeiro Evangelho na sua matéria que está ministrando. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, ele diz assim, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, o versículo de número, a partir do versículo de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o versículo de número 35. E esse barulho é muito bom na igreja. Folhar a Bíblia na igreja é música no ouvido do pregador, do ensinador. Isso é muito bom. Os irmãos estão com suas Bíblias aí. E se alguém, os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pela Rádio Camarim, também pode acompanhar esses textos bíblicos. Evangelho de Mateus 9:35 diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esses 2 textos, tanto de Mateus 4:23 quanto aqui de Mateus 9:35, nós vamos ver claramente Jesus desenvolvendo a sua missão, o seu tríplice ministério, a sua tríplice ação. Ele, em primeiro lugar, ensinava, nos diz os 2 textos que Jesus ensinava, e a ideia aqui que aparece é no gerúndio, ele vivia ensinando. Não era uma coisa distante, não era uma coisa que começava na segunda e terminava na terça, não. Era uma vida de ensino de Jesus. Era um processo permanente durante o período que Jesus esteve aqui, como homem, ministrando o seu ministério. Ele esteve nas sinagogas, era o lugar onde se reunia. Normalmente os judeus, ainda até hoje, eu tenho amigos judeus, já fui na sinagoga, onde eles se reúnem e ali eles estudam a palavra. Eles têm uma reverência muito grande pela palavra.
inclusive na forma como eles dão lei, na forma como eles dão conduzem. Eu gostaria que essa reverência também fosse algo muito grande no nosso meio. E Jesus ele estava então ensinando nas sinagogas dele, em todas as aldeias, em todas as cidades, em todos os lugares por onde Jesus passou, ele não deixou de exercer o ministério de ensino. Ali ele esteve realizando essa obra. A segunda área em que Jesus também cumpriu a sua missão foi pregando, e também está no gerúndio, ou seja, ele também estava estabelecendo o Evangelho, essa boa nova, essa maravilha de Deus, revelando Deus para o mundo